Olá pessoal, nessa aula eu vou estar falando um pouco sobre SQL Injection. Eu creio que alguns de vocês já devem conhecer a SQL Injection, talvez até saibam explorar a SQL Injection utilizando ferramentas como Ravige, SQL Map, enfim. Mas a ideia dessa aula é dar uma base e fazer com que vocês entendam o que é a injeção de SQL acontecendo, né? Então, para isso, a gente vai entender o que é SQL, a gente vai criar um banco de dados, criar tabelas, inserir dados nessas tabelas e depois vamos fazer injeção SQL diretamente no banco para a gente entender o comportamento do banco com a injeção. E depois disso a gente testa isso numa aplicação, tá? Então vamos lá. O SQL é uma linguagem destinada para gerenciar banco de dados, mas ele não é um banco de dados em si, tá? Exemplos de bancos de dados poderiam ser Oracle, SQL Server, MySQL, DB2, PostgreSQL, todos esses bancos utilizam a linguagem SQL para gerenciar seus bancos, tá? Então o SQL ele é uma linguagem para gerenciar bancos, tá? Não é um banco de dados em si, apesar da Microsoft ter o SQL Server, né? O nome do banco da Microsoft é SQL Server, tá? Mas todos esses bancos que eu citei utilizam a linguagem SQL para gerenciar seus bancos, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com MySQL para a gente poder fazer alguns testes e aprender um pouco mais sobre isso. Então vamos iniciar o serviço do MySQL, service MySQL Start, e agora vamos logar aqui nele. Passar o parâmetro "-u" de usuário, no caso aqui eu vou logar como root mesmo, poderia passar o "-p" para já indicar a base, mas eu não vou passar por enquanto. E aí a gente conectou aqui no MySQL, certo? E uma vez que a gente conectou, a gente já pode começar a digitar comandos aqui para entender um pouco. Por exemplo, select version, ou version, ele mostra a versão. Select user, ele mostra o usuário que a gente está usando no momento. Select database. No caso aqui ele retornou null porque a gente não selecionou nenhum banco, nenhuma base de dados ainda, né? Para a gente visualizar todos os bancos de dados, a gente pode dar um show database. E aí ele mostra os bancos de dados padrões do MySQL, tá? Vamos criar então o nosso primeiro banco de dados. Para isso, muito simples, create database. Vamos chamar ele de app. Criou. Agora vamos entrar nesse banco de dados. Use database. Use app, na verdade. Vamos visualizar primeiro. Ó. Show database. De novo. Primeira vez a gente viu que ele só tinha 3, agora a gente criou e ele já apareceu aqui. Agora vamos usar ele, use app. Agora se a gente usar de novo o select database, a gente verifica que agora a gente está conectado no banco de dados app, beleza? Vamos dar um show tables para ver as tabelas que tem nesse banco de dados. Ele deu que está vazio, não tem nenhuma tabela. Deixa eu dar um pause aqui que o celular está tocando, pessoal. Peraí. Como nós podemos ver, não tem nenhuma tabela. Vamos então criar a nossa primeira tabela aqui. Para isso, create table. Vou pôr o nome da tabela de login. E aí eu vou dar enter aqui só para deixar um pouco mais organizado, né? E aí eu vou fazer o seguinte. A primeiro campo da nossa tabela vai ser ID, o nome dele. Ele vai ser do tipo inteiro e vai ter 4 caracteres. Também vai ser primary key, chave primária e auto-incremente. Depois, vou dar aqui eu só estou montando, poderia montar tudo isso na mesma linha, tá? Eu só estou dando esses enters aí para facilitar na visualização. E aí eu vou usar um outro campo chamado usuário, do tipo varchar, para 20 caracteres. E mais um outro campo, senha, também varchar, 20 caracteres. E aqui a gente fecha aqui a criação aqui, né? E tá aí. Ele criou a nossa tabela. Agora se a gente dá um show tables,
opa, ponto e vírgula, ele mostra que agora a gente tem uma tabela chamada login, tá? E aí a gente pode usar o comando scribe login, e aí ele mostra todos os campos, né, da nossa tabela, o tipo da tabela, quem que é a chave primária, tá? A chave primária ele torna o ID único, né, no caso, e o autoincremente vai incrementar automaticamente, beleza? Então, praticamente, se a gente não passar o ID, mesmo assim ele vai criar o ID na hora de inserir dados, tá? Só para que a gente entenda. Bom, agora a gente já tem, então, o nosso banco de dados, app, temos uma tabela chamada login, e agora vamos inserir dados nessa tabela, né? Porque essa tabela, no momento, está vazia. Se a gente consultar ela, selecione tudo da tabela login, ó, vazio, não tem nenhum dado nessa tabela, certo? Então vamos inserir. Para isso, insert into login values. E aí aqui a gente vai separar aqui por vírgula os campos. Por exemplo, o ID 1, admin e a senha. O usuário vai ser admin e a senha vai ser 123. Bem difícil, né? Beleza, inseriu. A gente pode inserir outros dados aqui. Por exemplo, Ricardo. A senha do Ricardo. Opa. Aqui eu posso até tirar o ID, ó, que ele vai criar, tá? Ou eu posso selecionar o número do ID que eu quero aqui, né? Só não pode ser um que já exista. Longato. Então eu criei inseri alguns dados na nossa tabela. Agora se eu fizer um select, asterisco, from login, temos aqui os dados cadastrados na nossa tabela. Então temos o usuário admin com a senha 123, temos o usuário Ricardo 123456, o usuário Longato 1234, beleza? Bom, tudo criado aqui. Pô, tá difícil hoje. Deixa eu desligar o celular aqui. Beleza? Agora, antes de eu fazer a injeção do SQL, eu vou mostrar uma aplicação aqui para vocês. Tá? Eu tenho aqui em app uma aplicaçãozinha que eu fiz aqui bem simples. Deixa eu abrir o código aqui para vocês. A index praticamente é um formulário. Ó, o action dele vai para login.php, ele envia via post. Então ele tem um campo de usuário, um campo de senha e um botão de login. Tá? Bem simples. Depois vocês podem copiar aí. E o login.php também é bem simples. Ó. Ele faz a conexão com o banco de dados, MySQL. Ele seleciona o banco de dados, no caso o app. Ele pega o valor via post do usuário, da senha. E depois ele faz uma query aqui, ó. Selecione tudo de login, onde o usuário. Aí ele passa o usuário que está vindo da aplicação e a senha também. E ele faz uma consulta lá no banco. Se o número de linhas, né, da consulta for igual a 1, significa que ele encontrou esse usuário lá no banco, aí ele vai fazer um redirecionamento para admin.php. Senão ele vai dar usuário e senha inválidos. Beleza? Bem simples também. E aqui no admin.php eu criei aqui só um bem-vindo à área restrita. Tá? Então, vamos iniciar aqui o Apache. E vou abrir a aplicaçãozinha aqui. Beleza, aqui é app, usuário e senha. Se a gente digitar aqui qualquer coisa, ele vai dar usuário e senha inválido. Se a gente digitar um usuário válido, por exemplo, admin 123, bem-vindo à área restrita. Ou seja, nossa aplicação basiquinha está funcionando do jeito que precisa funcionar, tá? Então, vamos fazer a mesma consulta diretamente no banco de dados. Select asterisco from login
veio todo mundo. A gente poderia filtrar isso, por exemplo, com, selecione usuários da tabela login, ele só traz usuários. Selecione senha na tabela login, só traz as senhas. Selecione o ID, só traz o ID, certo? Ou selecione tudo. E aí, ainda no caso da aplicação, a gente fala, ó, selecione tudo que tiver na tabela login, onde o usuário foi igual a admin, and, que é e, né? E a senha for igual a 1, 2, 3. E aí, ele faz essa consulta e fala, olha, eu tenho um usuário chamado admin? Tenho. A senha desse usuário admin 1, 2, 3? É. Então, ele vem aqui e traz a linha para a gente. Se a gente colocar uma senha errada aqui para o admin, o banco vai dar aqui que não localizou essa linha. Porque ele falou, tem usuário admin? Tem. A senha do admin é 1, 2, 3, 4? Não. Então, ele não traz essa linha. Beleza? É praticamente isso que acontece aqui no banco de dados. Beleza? E só para a gente entender a lógica, né? O AND, ele é igual ao E lógico, né? Ele é chamado de E lógico. Por quê? Ele avalia as condições da consulta, né? Ele devolve um valor verdadeiro caso as duas partes aqui, né? As duas sejam corretas, né? Então, se o admin e a senha for 1, 2, 3, tá certo, tá? Então, o AND faz isso, tá? Já o OR, ele é o OR lógico, chamado de OR lógico. E o OR lógico, ele avalia as condições e ele devolve um valor verdadeiro se algum dos dois for correto, tá? Então, isso já se torna algo interessante para a gente. Por quê? Vamos pegar aqui essa última consulta que a gente fez, ó, onde ele não retorna nada, certo? E vamos fazer uma consulta diferente aqui, ó. A gente fez aqui admin, certo? Que é o usuário. E aí, em vez da gente... Vamos imaginar o seguinte, ó. Deixa eu só tirar aqui o que a gente digitou. Então, praticamente essa é a consulta que a base tem lá, né? Então, quando você entra na aplicação, digita o usuário, o valor vai vir para cá, certo? E a senha vai vir para cá, certo? Imagine se um usuário digite qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Vamos pôr hack. Ele digitou hack. Aí ele colocou uma aspa simples, tá? E depois ele fez o seguinte, digitou OR 1 igual a 1. E aí ele põe ponto e vírgula e coloca aqui o sinal de joguinho da velha, o try aqui. O que acontece? Olha como que ficou a nossa consulta, né? Isso aqui era inteiro, né? O que aconteceu? Quando ele colocou qualquer coisa aqui, colocou aspas, ele fechou o usuário. Então o usuário que ele está precisando é hack, certo? Ou aí ele mudou a lógica da programação, em vez de ser AND agora virou OR, que vai estar fazendo o OR, 1 igual a 1. 1 igual a 1 sempre é verdade. E aqui ele está finalizando já, né? O ponto e vírgula para ele finalizar essa carry. E aqui o joguinho da velha está comentando o resto. Então isso daqui, praticamente, o que tem aqui para frente, a aplicação não vai entender. Tá? Vamos dar um Enter e ver o que acontece. Olha o que aconteceu. Lembrem que a gente utilizou, a gente não passou um usuário válido para a aplicação. A gente passou qualquer coisa aqui e mudou a lógica do banco, certo? Então, com isso, a gente manipulou a nossa consulta e conseguiu acessar os dados que não eram para a gente ter acessado, porque só era para a gente acessar isso se a gente tivesse o usuário e senha correto, certo? E isso não precisa ser exatamente dessa forma. Poderia ser qualquer número aqui, ó, 55, 55. Poderia ser qualquer valor aqui, ó. Entendeu? Poderia ser um número aqui, ó. 1 ou 55 igual a 55. Por quê? Porque na lógica do OR, se um dos lados for verdadeiro, ele vai aceitar, certo? A gente ainda poderia até utilizar isso com o AND, né? Mas para o AND
ser válido, os dois lados teriam que ser corretos. E aí, para isso, a gente teria que ter o usuário correto. Se a gente chutar com o usuário, por exemplo, admin, que é um usuário que existe, e aí a gente utilizar o end, ele também vai funcionar, tá vendo? Por quê? O admin existe e a gente passou os dois lados estão válidos. O 55 é igual a 55, é verdade, e o admin também é verdade, porque ele existe lá no banco, tá? Mas usar com o OR é muito melhor, porque o OR só um lado vai ser válido, e se a gente não sabe, independente do que a gente digitar aqui, ele vai sempre ser válido, certo? E aí existe também como a gente limitar isso, pode ver que ele está sempre trazendo 3 valores aqui pra gente. A gente ainda poderia vir aqui e usar o limite 1 para limitar isso para um valor só. Ou não, limite 2, eu quero que me traga 2 valores. Certo? A gente controla isso. Então, praticamente, a gente entendendo como tudo isso ocorre aqui com o banco de dados, fica muito mais fácil da gente entender a aplicação agora, né? Então, quando você vê aquela falha básica do SQL Injection, você vê, às vezes, o pessoal fala assim, é só você fazer isso aqui, ó, 1 igual a 1. Entendeu? Mas nem sempre isso vai ser válido. Pode ver que se eu colocar essa entrada aqui, ó, meu usuário sem inválido, certo? Quando você entende o que você está fazendo, fica muito mais fácil para você explorar, tá? E aí, nesse caso, se a gente fizer a exploração agora da aplicação, como a gente faz? Coloca qualquer coisa aqui, por exemplo, hacker, que é algo que nem existe no banco de dados, or 1 igual a 1. E aí a gente coloca aqui, finaliza, né, ponto e vírgula, e coloca a tralha para comentar o resto. E ele deu o usuário sem inválido. Por quê? Porque lá no código PHP da aplicação, lembra aqui, ó, login.php, ele filtra isso aqui, filtra não, né, ele conta aqui, ó, se o número de linhas for igual a 1, tem que ser 1, tá? E por que ele não aceitou aqui? Porque o número de linhas na aplicação, quando a gente usa essa carry aqui, é 3, está trazendo 3 e não está trazendo 1. Então, para isso, a gente utilizaria o limite 1, tá? A gente limita essa consulta a 1. Ó, agora sim, ó, bem-vindo à área restrita. Então, independente de, se eu sei ou não o usuário, a senha que teria nessa aplicação aqui, eu posso simplesmente passar isso conseguir acesso à área administrativa, beleza? Então isso é o SQL Inject, quando a gente consegue injetar comandos SQL manipulando o banco para que a gente consiga ter acesso aos dados desse banco ou conseguir fazer consultas nesse banco, tá? Então isso é o mais básico do SQL Injection, né? Mas é importantíssimo para que a gente entenda como funciona, tá? E aí, na próxima aula, eu vou estar já fazendo algo bem mais elaborado, a gente vai estar explorando uma aplicação mesmo, com banco de dados, tabelas, tudo, e a gente vai fazer isso tudo sem usar SQL Map, sem usar Ravid, nada, tudo na unha mesmo, na mão, para que a gente entenda também como que a gente pode fazer as consultas e fazer um dump de um banco completo através da aplicação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.